Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Direito e Justiça. Eu sou Marcelo Benévolo, jornalista e advogado, e aqui você tem informação jurídica de qualidade. E você que nos acompanha, a gente sempre traz convidados tratando de temas jurídicos que fazem parte da vida de todos nós. Mas este é um programa especial, é o nosso último episódio de 2025. A gente vai fugir um pouquinho do direito para a gente falar sobre vida, falar sobre fé, e para isso eu trouxe uma pessoa querida, amiga, que é Padre Matias Soares, que é pároco da paróquia de Santo Afonso Maria de Ligório, no Mirassol. Padre Matias, muito obrigado pela presença e seja sempre muito bem-vindo aqui conosco. Eu que agradeço, Marcelo, a oportunidade, né? Você, como nosso paroquiano, né, tem essa, digamos assim, essa abertura para poder me convidar para um momento como esse, que penso, mesmo sendo um programa voltado para a área jurídica, a gente hoje tem pensado muito o conhecimento, essas disciplinas, ainda mais na área das ciências humanas, numa linha de transdisciplinariedade, não é? Ou seja, quando nós pensamos hoje no direito, ele não é uma ciência que esteja à parte de tantos outros campos do conhecimento, e a espiritualidade, a teologia, né, hoje está presente também em outras áreas que devem fazer com que a gente pense essa questão do direito, a transcendência, né, o direito e a vida religiosa, o direito e a liberdade religiosa, né, eu acho que isso também faz parte, está no nosso arcabouço doutrinal e jurídico. Se a gente pega a Constituição Federal, a gente vai ver o tema da liberdade religiosa, ou seja, o direito está dialogando com essas ciências todas. Então, penso que também é oportuno, né, que num programa voltado para as ciências jurídicas, um religioso também venha falar a partir do paradigma da teologia, de que modo essas ciências elas podem dialogar. É verdade, eu concordo com essa questão da transcendência. Eu costumo sempre dizer, nem só de leis e justiça e tribunais vive o advogado, a gente também tem que alimentar a alma, né, a nossa fé, para a gente poder até trabalhar melhor, né, os diversos assuntos. E quando chega nessa época de final do ano, padre, eu entro num modo assim muito de reflexão, começo a fazer um apanhado do que foi vivenciado ao longo desse ano. Às vezes vou até um pouquinho mais para trás, volto alguns anos, vejo o cenário presente para projetar o futuro também, né? Quais as expectativas que a gente pode ter em relação a 2026? Eu sempre tento, a gente tem que, por mais dificuldades todo mundo tem, que a gente passa, mas está sempre alimentando a nossa fé para a gente estar pronto para as próximas experiências que estão por vir. Marcelo, a gente, como cristão, deve estar sempre aberto a coisas boas, né? Esperança. O tema por excelência, não é à toa que a gente está celebrando o Jubileu da Esperança. Nesse ano, próximo dia 28 de dezembro, toda a catolicidade vai fazer o encerramento desse jubileu. E nós, aqui na Arquidiocese de Natal, teremos a oportunidade de fazer a conclusão dessa etapa, desse período, lá na cidade de Santa Cruz, no Santuário de Santa Rita de Cássia. E fechando o Jubileu da Esperança, justamente a gente teve a oportunidade de, durante todo esse ano de 2025, a gente pensar sobre a virtude teologal da esperança, né? Nós, como filhos e filhas de Deus, como seres humanos, devemos estar abertos àquilo que são possibilidades novas. Então, o tempo, né, a gente realiza tudo isso no tempo, no espaço, ou seja, na história. E se a gente viver o ano de 2025 preparando, trabalhando, desenvolvendo, aprofundando a temática da esperança, mesmo em meio a tantos desafios, né, e nós aqui no Brasil somos constantemente marcados por desafios econômicos, dramas da violência, crise climática, questões, né, que têm a ver com corrupção, tantos desafios do nosso dia a dia, pobreza extrema, né, miséria, questões relativas à educação, né? Então, a gente se depara com essas realidades. Como um bom brasileiro, se a gente está situado historicamente, a gente sabe que a gente, no nosso contexto, a gente está imerso nessas realidades conflitantes. Contudo, né, todavia,
a gente precisa abrir o coração para ver as coisas boas, as potencialidades. E aquilo que cada um de nós, com a nossa responsabilidade pessoal, que às vezes a gente tem a impressão ou tem a tentação de achar que a responsabilidade para a construção de coisas boas, né, de ações boas, de testemunhos, de alegrias, né, de perspectivas, né, e sonhos de esperança, tem a ver e são responsabilidade dos outros. E não pode ser assim. A gente esquece de olhar para o próprio umbigo. O próprio umbigo, e a gente ter isso presente. Eu acho que, antes de tudo, nós temos que trazer isso para o nosso coração. A gente assumindo o nosso papel como ser humano, como cidadão, como homem religioso, como qualquer pessoa ligada, não é, aos vários ambientes nos quais nós estivermos inseridos, nós primeiramente devemos assumir e ter essa consciência. Eu sou responsável para a construção de um mundo melhor. Se nós, em 2026, queremos que o mundo seja melhor, a gente tem que começar a construí-lo, antes de tudo, a partir da nossa própria condição humana, do nosso próprio ambiente, a nossa família, na nossa casa, no ambiente de trabalho, onde a gente estiver envolvido, inserido, como cristão, lá na nossa paróquia, lá na nossa comunidade de fé. Se eu for católico, lá na minha comunidade de fé, se eu for de uma outra aderência cristã, lá na sua comunidade, se eu não professar nenhuma fé, onde você estiver, mas você precisa ter essa consciência. Eu sou responsável para a construção de um mundo melhor, de uma civilização melhor. O Papa São João Paulo II dizia que nós precisamos construir a civilização do amor. Então, meus irmãos e todos aqueles que nos acompanham, Marcelo, claro que conduz o programa, mas todos aqueles que estão nos acompanhando, eu acho que tem isso presente. Se nós queremos que o ano de 2026 ele seja um ano melhor, nós primeiramente precisamos fazer a nossa parte. E claro, se eu faço a minha parte, não é? Na minha casa, no meu ambiente de trabalho, se eu procuro ser um profissional melhor, se eu procuro ser um pai de família melhor, se eu procuro ser um religioso melhor, né, de testemunho, de responsabilidade, de coerência com aquilo que eu faço, com a minha profissão, com tudo aquilo que eu sou chamado a desenvolver, sem dúvida alguma, você vai estar fazendo a sua parte para que 2026 seja melhor. O senhor falando de 2026, falando de esperança, puxando esse gancho aí da responsabilidade, fazendo um retrospecto de alguns anos mais próximos, acho que estamos na virada assim, de 2 para 3 anos que, digamos, saímos da pandemia. Aquela fase crítica em que estávamos isolados, em que ficamos distantes, em que adoecemos. O senhor é um sobrevivente da pandemia, teve em situação muito crítica, inclusive, né, com a vida de fato em risco. E eu via muito as pessoas dizendo, eu acho que a pandemia veio para dar um freio na humanidade, a humanidade precisa melhorar. O que a gente pode ainda tirar de lições desse período, que ainda, às vezes eu tenho a sensação, será que a gente melhorou mesmo? Será que a gente tomou um susto e nos tornamos seres humanos melhores? O que a gente pode levar para o ano que vem já, aí, digamos, 3 anos já passados desse susto aí da pandemia? É muito interessante, Marcelo, sua pergunta, porque o Papa Francisco, logo naquela fase, a gente saindo da pandemia, ele escreveu um documento, que é da doutrina social da igreja, chamado Fratelli Tutti, todos somos irmãos. E num determinado momento, ele diz, olha, nós precisamos tirar lições dessa pandemia. Ou nós nos salvamos juntos, ou nós teremos grandes dificuldades para sedimentar um mundo melhor, um mundo mais fraterno, mais humano. E a gente, de fato, uma vez ou outra, alguém do nosso círculo de conversa, de convivência, seja na paróquia, seja no ambiente familiar, no ambiente profissional, chega e diz, mas parece que a gente saiu pior da pandemia, parece que a gente reclamou tanto, a gente queria estar mais junto, a gente queria mais paz, a gente queria mais fraternidade, mas a gente se depara com um mundo aí marcado por situações de guerra, na Europa, países da África, aqui na América Latina agora, situações prementes, e
E o que a gente pensar? Eu penso, Marcelo, que em meio a essas situações, a gente tem que ter clareza de uma coisa, muito realismo. O ser humano será sempre o ser humano, né? O ser humano vai ter sempre essa abertura para fazer o que é bem, o que é bom, se usar bem da sua liberdade, o seu livre-arbítrio, mas o homem, ele vai ser sempre capaz das piores coisas que podem acontecer na humanidade. Porque nem sempre a gente faz o bem que a gente é chamado a fazer, o apóstolo Paulo nos lembra isso, mas a gente pratica o mal que a gente não quer, ou que a gente quer e concretiza. Em relação a essa coisa do bem e do mal, eu às vezes ouço a internet é coisa do mal. As novas tecnologias, a gente sai dessa pandemia, desse momento, e a humanidade mergulha. Tudo hoje é inteligência artificial, o uso de muita tecnologia. O senhor tem acompanhado essa movimentação? O que a gente pode linkar entre esse fato? Que perigos, que recados que a gente pode deixar em relação a isso, a essa tecnologia, a humanidade, da forma como tem caminhado? Marcelo, a inteligência artificial é uma realidade. O Papa Leão XIV, quando ele assumiu o pontificado, ele diz claramente que escolheu o nome Leão XIV fazendo referência a um outro grande Papa, que foi o Papa Leão XIII, que foi aquele que nos presenteou com a Rerum Novarum, que foi um documento importantíssimo, inclusive para os direitos trabalhistas, do século XIX. E aqui está na área do direito, né? Não foge do direito. Então, o Papa Leão XIII escreveu esse documento muito importante para a doutrina social da igreja. O Papa Leão XIV, ele diz, olha, por que eu escolho o nome Leão XIV? Porque nós estamos vivendo uma nova revolução. A revolução agora causada pela inteligência artificial. Isso é uma realidade. Nós, como cidadãos, operadores do direito, religiosos, o mundo da academia, educação, comércio, empresários, nós temos que aprender a lidar com isso, usar bem essas ferramentas. E a igreja, na sua doutrina social, deixa claro o seguinte: o problema não está na construção das novas maravilhas, como a própria igreja usou essa expressão quando se referia aos meios de comunicação lá na década de 60, no Concílio Vaticano II, as novas maravilhas, mas está no modo com o qual a gente usa essas novas maravilhas. Não é? A técnica, ela precisa ter sempre no ser humano o seu protagonista maior, o protagonista, quem deve conduzir essas técnicas, essas ferramentas, são os seres humanos. Se o ser humano ele está formado, a sua consciência está formada para o bom uso, o reto uso dessas ferramentas, elas vêm sempre para promover o bem comum, o bem das pessoas e a dignidade do ser humano. Agora, o que essas novas ferramentas elas não podem fazer, ou nós não podemos fazer uso delas para destruir as pessoas, para manipular a opinião pública, para disseminar mentiras, inverdades, buscar a destruição do outro. Isso é sempre o ser humano, a questão é sempre o ser humano. Essas outras variações de como essas ferramentas vão gradativamente ocupar ou não os espaços que devem ser ocupados pelos seres humanos, aí é algo que o tempo vai nos ensinar. Nós precisamos aprender com o tempo, com a história. O que nós não podemos deixar em segundo plano são princípios que norteiam o nosso agir. Por exemplo, a dignidade da pessoa humana, a dignidade do ser humano. O desenvolvimento ele deve estar sempre pautado pelo bem da pessoa, seja ele o desenvolvimento tecnológico, e a tecnocracia, uma expressão usada também pelos documentos da igreja, o poder da técnica, desses meios.
Isso serve também para a própria economia, isso serve para a política, isso serve para o direito, né? É um dos princípios do direito, né? Inclusive da Constituição Federal, da nossa Constituição, dos direitos fundamentais, né? Da Declaração Universal dos Direitos Humanos, é a dignidade do ser humano, né? Então a igreja está nessa mesma linha. E é o pressuposto que nós temos para falar sobre a questão da inteligência artificial. Elas são problema? Não. O problema vai ser o modo com o qual a gente vai usá-las, não é? Por exemplo, no ambiente educativo, não é? Se eu sou um estudante, eu trazer um exemplo, né, para aquele que nos acompanha. O senhor que gosta de educação. Porque a gente ainda quero tratar dessa questão do tema da educação, né, o pacto educativo. Mas se eu sou um estudante ou sou um professor e eu uso a inteligência artificial para fazer aquilo que é uma responsabilidade minha, que eu que devo buscar, que devo pesquisar, os meus trabalhos, uma tese de mestrado, uma tese de doutorado, não é? E eu posso utilizar essas ferramentas para me auxiliar, mas elas não podem fazer aquilo que é minha responsabilidade. Então, Marcelo, tudo vai depender muito, e aí o nosso papel, eu acho que você, como operador do direito, eu não sei, né, se a terminologia é essa mesmo, viu? Mas me corrija, não é minha área. Isso também é, porque ele só trancou o curso de direito, mas ele é estudante de direito também, né? Mas pode me corrigir, né? Mas a questão em qualquer área que a gente estiver, né, se a gente utilizar essas ferramentas para o bem, e eu trouxe o exemplo da educação, hoje a educação se depara com isso. Os professores estão tendo dificuldades para fazer eu diria que essa síntese ou essa relação de como esses novos meios eles podem ser usados para que o conhecimento ele seja adquirido, mas ele não pode substituir o papel, a responsabilidade tanto dos professores como dos alunos, dos estudantes no processo educativo. Então, eu penso que nós temos aí uma grande responsabilidade, seja na área do direito, seja na própria experiência religiosa, né? Porque a religião, quando ela é conduzida pela reta razão e nós... eu sou padre, né? Então eu falo a partir do meu paradigma, né? Não posso nem falar em nome dos outros. Mas eu, como sacerdote, e a gente, na fé católica, a gente tem isso muito presente. A fé, ela precisa caminhar com a razão. Você não pode trabalhar uma fé desconectada da razão, porque senão você pode cair num fundamentalismo religioso, que nem sempre é usado também, e na religião também nós podemos cair na mesma tentação. Esse problema, não é, do mau uso da capacidade humana para gerenciar as coisas, gerenciar o bem, isso serve para os meios de comunicação, serve para a inteligência artificial, mas também serve para a religião. O Papa Leão agora foi na sua primeira visita apostólica à Turquia, ele chamava a atenção para isso. A religião não pode ser usada para a gente fundamentar a violência, não é? Matar em nome de Deus, destruir o outro em nome de Deus, né? Isso é uma coisa absurda. Pelo menos para nós cristãos, o nosso Deus é o Deus da vida, né? O Deus da paz, da concórdia, da fraternidade. Esse Deus foi revelado em Jesus, né? Que diz que veio para que todos tenham vida e a tenham em abundância, né? Então, eu acho que o caminho é esse, Marcelo, e a gente ter muita clareza do nosso papel, da nossa responsabilidade, disseminar esses valores, disseminar esses princípios, porque, de fato, se a gente entrar no ano de 2026 com o coração cheio de sentimentos bons e valores que nos dignificam, claro que a gente vai lutar não só pela palavra, pela fala, né, pela narrativa, por aquilo que a gente diz, mas acima de tudo, né, por aquilo que a gente faz, pelo nosso testemunho, pelas nossas atitudes, para que o mundo seja um mundo melhor. Então, isso vale para as pequenas coisas de cada dia.
né? No trânsito, a gente pagar as nossas contas em dia, lutar, né? Para não, né? Fazer as coisas direito, bem feito, cuidar da família, né? Orientar bem os filhos, não usar de violência em casa, nem nos meios de comunicação, não é? Uma das coisas, hoje eu estava vendo um vídeo, né, de um assessor de comunicação da CNBB, ele dizendo justamente isso, né? Hoje os meios de comunicação, você quer conquistar ou quer ter uma maior adesão, né, nos meios de comunicação, nas redes sociais, aí você se utiliza de falas, de atitudes agressivas, violentas, porque aqui dali dá mais engajamento. Engajamento, a palavra, eu usei outra aqui, mas era essa que eu queria lembrar. Então, mas imagine a que ponto a gente chega, né, você se utilizar de coisas, de palavras violentas, de atitudes nocivas, para você ter mais engajamento. Olha o nível, né, que se a gente não tiver cuidado, né, claro, a gente não está nem generalizar, nem fazer julgamento de ninguém aqui. Agora, claro que se a gente tem princípios que norteiam nossos valores, aquilo que eu não quero para você, eu também não quero. Aquilo que eu não quero para mim, aliás, eu não quero para você. Se eu não quero que ninguém tente me destruir, me faça o mal, destrua minha vida, minha história, como é que eu vou querer isso para os outros? Eu vou ficar trabalhando em função disso? Não pode. Então, eu acho que você falou, né, e a questão central, né, desse nosso diálogo, o que é que a gente pode fazer para ter um ano de 2026 marcado pela esperança? Eu acho que é isso. Primeiramente, você começa a ser um sinal de esperança na vida do outro. A primeira coisa é essa. Você diz, eu quero do outro, eu quero do meu pai, eu quero do meu irmão, eu quero da minha esposa, eu quero dos meus filhos, eu quero do meu ambiente de trabalho, eu quero de todo mundo. Mas você, o que está fazendo? Você está sendo um sinal de esperança na vida do outro? Né? Se você quer um ano de 2026 melhor para você, você está trabalhando para fomentar um ano de 2026 melhor para o outro? Para aqueles que convivem com você? Eu acho que passa por isso. É uma questão de formação de consciência, antes de tudo. E esse, para mim, é um grande desafio do contemporâneo. Não é? Porque nós somos constantemente, nós somos, assim, digamos assim, massificados com a ideia de que nós temos direitos. Entra o tema do direito. Entendeu? Todo mundo tem... Não, é o meu direito, é o meu direito. Mas você... Em nome dos seus direitos, só dos seus direitos, você acaba destruindo os direitos dos outros. Esquece dos deveres. Dos deveres. E é um princípio básico, né, do direito, né, que todo direito implica um dever, e todo dever também implica um direito, ou vice-versa. Então, eu acho que é o caminho que a gente precisa seguir. Falando de direitos, falando de deveres, o senhor falou um pouco de educação, o Padre Matias, que é um estudioso, escreve muito sobre educação e está sempre... É um tema sensível, ao qual o senhor tem uma sensibilidade muito grande. O senhor está envolvido com o Pacto de Educação, tem percorrido aí algumas cidades, tem discutido essa temática, educação, que é um direito, está lá na Constituição, né? Me conte aí, conte para o pessoal que nos acompanha como é que está esse trabalho em relação à educação. Marcelo, eu agradeço muito, viu? Também é uma oportunidade de, como a gente diz, né, na conversa com o povo, de vender o meu peixe, né? É o seguinte, Marcelo, na arquidiocese, além da missão na paróquia ali de Santo Afonso, eu tenho a responsabilidade de coordenar a Comissão de Cultura e Educação. E desde o ano de 2022, com a campanha da fraternidade daquele ano, que versou sobre a temática da fraternidade e educação, a gente tem defendido, eu especificamente, escrevi sobre isso, tenho defendido uma urgência de uma aliança aqui no nosso estado do Rio Grande do Norte pela educação. Isso desde 2022. Motivado pela campanha da fraternidade daquele ano. Que, por sua vez, ela recepcionou uma proposta do Papa Francisco, que em 2019, em setembro de 2019, ele propôs para toda a humanidade, para as instituições, né, no mundo todo,
que era urgente um pacto educativo global. Era urgente para a humanidade. E esse pacto, naquele momento, Papa Francisco apresentou 7 princípios, ele estaria balizado em 7 princípios. Depois o Papa Leão apresenta mais 3, mas o Papa Francisco trouxe, num primeiro momento, a necessidade de trabalhar 7 princípios. O primeiro deles, a dignidade da pessoa humana no processo educativo. Então, a dignidade da pessoa humana, a gente acabou de falar, é uma das balizas, né, do direito, perpassa, né, tá ali, é transversal ao direito, a doutrina social da igreja, e o Papa diz, olha, o processo educativo, ele tem que salvaguardar a dignidade das pessoas. E a gente sempre pensa, principalmente os ambientes de áreas, digamos assim, áreas mais com as condições econômicas melhores, né, Zona Sul de Natal e outras realidades, né, porque Marcelo, eu sou fruto de uma experiência de educação. Não é? Eu sou natural de Nova Cruz, aqui no Rio Grande do Norte, numa comunidadezinha rural chamada Primeira Lagoa, e comecei o meu processo educativo, me lembro como se fosse hoje, com 6 anos. Claro, aqui a gente não está para falar sobre a minha biografia, mas pensar esse tema da educação, como ela é importante. Porque hoje, quantos colegas meus da minha infância não tiveram a oportunidade de estudar? E, claro, depois eu entrei no seminário em 1994 e tive essa oportunidade. Mas isso não é a trajetória que a maioria da nossa população, principalmente a mais carente, ela segue. Está marginalizada. Marginalizada, Marcelo. No nosso país, a gente ainda pensa a educação como um produto a ser comprado. Quem tem condições melhores, quem conseguiu vencer profissionalmente ou tem condições econômicas para colocar os filhos, principalmente nos colégios particulares, consegue galgar, né, um outro caminho e ter outras oportunidades. Mas essa não é a realidade da maioria da nossa população. Então, quando o Papa Francisco propõe e diz, olha, o processo educativo tem que considerar a dignidade da pessoa humana. Ou seja, a gente tem que pensar a educação como um direito para todos. Um direito que traga para a vida de todos inclusão e promova a dignidade das pessoas. Porque, inclusive, o senhor toca nesse ponto da questão da social, mesmo o acesso à escola pública ainda é distante de uma grande camada da sociedade. Imagine. A gente falou de escola particular, mas imagine, escola pública também é uma realidade. E hoje, basta a gente ver as creches. Uma grande dificuldade hoje para as mães, o básico do básico. As crianças para ter acesso às creches. Aí vem o desafio da educação integral, tempo integral. Depois o desafio das estruturas. Depois o desafio da permanência dessas crianças e jovens. A evasão escolar, que é altíssima. Inclusive nas próprias universidades. Aí a dignidade da pessoa humana, como a gente trabalhar isso? Uma outra questão, outro princípio, a responsabilidade da família no processo educativo. Não é só a escola que os pais não podem delegar essa responsabilidade do processo educativo, só as escolas, os pais precisam participar. Aí vem a dificuldade, uma outra questão, mas às vezes as famílias também estão desestruturadas, principalmente as famílias de realidades periféricas. As mães que são mães, hoje são mães solo, né? Mães solo, criam filhos sozinhas. Os pais morrem porque se envolveram com determinadas situações adversas. Aí vem, isso em relação à família, vem a questão do protagonismo das mulheres. Esses dias a gente tem visto e tem trabalhado a questão do feminicídio, o desafio hoje no nosso país. Mulheres sendo assassinadas. Não é? É uma coisa horrível. O papel, o protagonismo das mulheres na igreja e na sociedade. Mas, claro, esse é um ponto, mas
basicamente, um grande drama que nós temos hoje em nossa realidade do Brasil, o drama do feminicídio. Eu quando morei na Itália, né, o tempo que eu fiquei lá no meu período seminarístico, depois como padre, isso na Itália também era um problema, né? Os homens que violentam as mulheres, né? E, enfim. Então, o protagonismo, o papel da mulher na igreja e na sociedade, o tema da inclusão das pessoas com deficiência, inclusão das comunidades LGBTQIA+, inclusão de quem está nas periferias, inclusão dos jovens que estão fora das escolas, inclusão de dos imigrantes. Então, o tema da inclusão é muito desafiador. O tema da inclusão, hoje, a inclusão dos idosos. Os idosos, a nossa população ela está envelhecendo. Os casais novos tendo poucos filhos, não é? Questões econômicas, mudança de época, todas essas questões. Então, a inclusão dos idosos, atenção aos idosos, cuidado para com os idosos, seus direitos, mas assim, antes dos direitos dos idosos, né, que tem o Estatuto do Idoso, né, Estatuto dos Idosos, do idoso, mas antes de tudo, a capacidade humana de tratar com dignidade os seus pais, seus avós, né, o zelo para com os idosos, não abandoná-los na velhice, nem pior ainda, alguns que até os exploram, né? Os exploram. Então, inclusão. Um outro tema, outro princípio, é o tema do papel da economia. Para que a economia? A gente fala muito sobre desenvolvimento econômico, mas desenvolvimento econômico para quem? Que não tem educação. Não é? A gente tem que, quando pensa em desenvolvimento econômico, a gente pensa em desenvolvimento sustentável. A gente tem que pensar hoje no desafio a gente acabou de sair da COP30, não é? Viveu a COP30. O que a COP30 diz para a gente, para a nossa população, para a nossa realidade aqui no Brasil? Não é? No Rio Grande do Norte, especificamente. As áreas de desertificação, não é? O cuidado com as nossas encostas, o cuidado com o nosso litoral, não é? A não poluição, o cuidado ambiental. Então é economia, mas é a economia que realmente gere desenvolvimento, gere trabalho, promova os direitos sociais, né? Promova os direitos sociais. A gente não pode ter um desenvolvimento econômico separado, e a gente está, né, se o podcast é sobre, está na área voltado para a questão jurídica, mas isso tem a ver, para ver que o tema do direito perpassa tudo, né? Então você não pode pensar em um desenvolvimento que não promova direitos sociais, educação para todos, não só para quem pode comprá-la, mas educação para todos. A gente possa ter moradia para todos. A gente vai viver agora em 2026 o tema da campanha da fraternidade e moradia, né? O artigo 6º da Constituição, é um direito social. É um direito social, moradia. Mas a gente para pensar que no nosso país existe um grande déficit de moradia. Imenso. Muitas pessoas morando na rua. A qualidade das moradias, principalmente das periferias. Muita gente da zona rural. Hoje não, porque a população hoje, em torno de 85% da nossa população já vive nas grandes cidades ou regiões metropolitanas. Mas as moradias, o déficit, a qualidade das moradias, a população em situação de rua hoje. Aqui no Natal a gente já vê um sinal preocupante de muita gente morando nas ruas. Ali na nossa paróquia a gente já tem, né, nos arredores, à noite a gente já tem gente que usa ali o cantinho da igreja, não é, para dormir, a gente vê, né, acompanha. Ou seja, essa realidade, um direito social. Então, a questão da economia, da política, ressignificar a política,
uma política pautada pela ética. Isso é muito no nosso Brasil, esse Brasil brasileiro. Olha, mas a gente não pode deixar. Você falou sobre o ano 2026 que seja de esperança. É um ano de eleição. Ano de eleição. Mas será que a gente vai falar sobre esses temas? Dizer que... Aí alguém diz, mas padre, mas se a gente entra na política e a gente propõe essas questões de ética, aí a gente não consegue sobreviver, porque lá já estão... Né? A coisa já está tão um pouco desarrumada, né? Para não dizer outra palavra, que a gente, para sobreviver... Eu digo, não, mas se você é cristão, você tem uma responsabilidade. Você tem que agir com a sua consciência. A sua consciência tem que ser iluminada pela razão, pelos valores do evangelho. Então, se eu sou um cristão, eu estou na política, eu tenho que ter consciência que a política, e a igreja não é contra a política, aí a importância da gente conhecer a doutrina social, a gente tem que entender que a política é um caminho, e o Papa Francisco lembrava muito disso, fazendo referência aos seus predecessores, que a política é um nobre caminho, é uma nobre via para você praticar a caridade, porque você vai promover o bem, você pode promover o bem comum através da política, meus irmãos, não é uma coisa ruim. Às vezes a gente diz, não, mas por que o padre, a gente tratar desse tema na igreja, se a gente fala do evangelho, o evangelho fala do reino de Deus, e o reino de Deus é de justiça. Tem proposta mais política do que essa. Agora, a política não política partidária. Atenção, quem está nos acompanhando. Não é a política partidária do padre dizer assim, olha, vote nesse partido assim porque esse é o melhor. Não é isso. Mas a gente pode, a partir da lógica do evangelho, porque o evangelho é uma mensagem para as pessoas. E quem está em comunidade, ele sempre tem que ter uma postura política. E ele tem que ter consciência. Então, o cristão... Ele não pode dizer assim, não, a política não me interessa. Aí quem se interessa domina tudo. Porque faz parte da vida de todos nós. De todos nós. Porque tudo passa... Nosso dia a dia. Nosso dia a dia. Tudo passa por política. O que nós estamos fazendo aqui é uma ação política. Não é uma política partidária, mas é uma ação política. Porque a gente está dialogando, a gente está conversando, a gente está trazendo informações, a gente está discutindo sobre temas que têm a ver com a vida de todos, não é? É educativo. É educativo. A gente está se utilizando de um meio, das novas ferramentas, para promover uma coisa boa, para levar para as pessoas coisas boas. Ninguém está aqui pensando na destruição de ninguém, mas levar coisas boas. Então o Papa lembra disso. E tem o 7º princípio, é o cuidado com a casa comum, a questão ecológica. Né? A gente não pode entrar na onda do negacionismo e dizer que o mundo não está vivendo uma crise ecológica. Isso se está mais quente, é onde era mais frio. Onde era mais frio, mais quente, isso, mais forte, mais forte. Hoje antigamente, até o homem do campo, ele sabia, olha, mês tal é mês de chuva. O agricultor, ele já tinha uma ideia de como ele se organizava, não precisava de grandes centros científicos, né, meteorológicos, não é? Conhecimento da cultura do dia a dia, né? Não precisava ele de outros meios, ele tinha uma ideia de como funcionava o clima. Hoje a gente já não tem esse norteamento, né? Já não tem essa... Então, porque tudo está um pouco confuso. Então, a questão da crise ecológica. O Papa Leão trouxe, para atualizar a proposta desse pacto, mais 3 princípios. Ele fala da urgência de uma paz desarmada e desarmante. O mundo precisa de paz. Né? Você lembrava 2026. O que é que a gente pode mais desejar de 2026? Que seja um ano de paz. A gente até canta, né, na virada do ano. Este ano quero paz no meu coração. Quem quiser ser meu amigo, que me dê a mão. Então, paz. Pedir paz. O Papa Leão lembra promover a paz. O Papa lembra também da urgência da gente usar a inteligência artificial com responsabilidade, ética no uso dessas novas ferramentas. O terceiro, portado pelo Papa Leão, mas foi uma solicitação das juventudes na Jornada Mundial da Juventude, e aí completam-se 10 princípios, que é o cultivo. Os jovens pediram à igreja que houvesse
um cultivo com a vida interior, o tema da espiritualidade. E por que a juventude pede esse tema? Porque a gente está vivendo uma crise de sentido, não é? Uma crise de sentido. A humanidade está um pouco... A humanidade, ela perdeu esses referenciais objetivos que ela tinha. Institucionais, às vezes. Muitos. A própria família. Não é? Marcelo, eu estava pensando sobre isso esses dias. Hoje, tem casais que se separam com muita facilidade. Não só se separam, né? Já se junta, né? Já se... É uma coisa... Se conhece hoje, amanhã... É uma coisa... Eu sei que Não vou meter na vida de ninguém, mas não é o caso, mas a gente acompanhando o dia a dia, eu sei que cada momento da história tem o seu desafio. A gente não está aqui... não pode fazer um juízo de valor de que antes era tudo bom, não. No passado, nós tivemos valores e ações, comportamentos que foram importantes. Também tivemos muitas dificuldades, mas nós também, nos tempos atuais, avançamos em alguns aspectos e, digamos assim, fomos esquecendo algumas questões que são importantes para a gente sedimentar a nossa caminhada. A vida familiar. Sabe? A gente não pode perder na vida familiar, na sociedade como um todo, mas eu trago o tema da família porque ali a base, a família é a célula, a família é a base. Se você não aprende na sua família, você que é pai, a renunciar a tanta coisa da sua vida em função dos seus filhos, você que é mãe, renunciar a tanta coisa, tantas vontades em função do seu casamento. Se você que é filho, é jovenzinho, é adolescente, é mais velho, se você não aprender a ouvir os seus pais também, a ter paciência quando eles dão determinadas orientações, a gente não consegue manter laços. A vida familiar ela é marcada também, ela exige determinadas renúncias dos pais, dos casais. Hoje, diante da primeira dificuldade, seja na questão econômica, seja na vida sexual, seja na vida espiritual, seja no relacionamento, alguns casais, eles não sabem enfrentar os desafios juntos. Eles procuram um caminho mais fácil, que aparentemente é mais fácil, porque quando a gente vai observar, não é o mais fácil. Eu estava fazendo muitas feridas, muitas dores. Você causa muitas feridas, muitos traumas na vida dos filhos. Você vai começar às vezes, uma nova relação que você não sabe se vai dar certo. A gente está falando de direito, a primeira coisa que começa é a briga pelos bens. Pelos bens. Você vai para o divórcio. Vai para o divórcio. É tanta coisa que está em jogo, mas às vezes a gente, né? Como ser humano, e isso tem muito a ver com essa liquidez, né? Aí o sociólogo Bauman, falecido, mas ele falava muito sobre isso, das relações líquidas dos nossos tempos, tudo que não tem liga, né? O jovem diz assim, não tá tendo liga, padre, não tá, né? A coisa, ou seja, não tá tendo conexão. Mas por quê? Porque a gente tá vivendo uma época do narcisismo tão intenso que a gente acha que o mundo gira em torno das nossas vontades. A gente acha que a vida familiar ela se constrói quando cada um quer que o seu direito prevaleça, que a sua vontade prevaleça. Né? Às vezes até na vida sexual, às vezes nem o marido nem a mulher são capazes de renunciar a qualquer coisa. Não, se você não fizer como eu quero, não for como eu quero, se não houver satisfação como eu quero, a gente se separa porque tem que procurar na rua, tem que não sei o quê. É tanta coisa que a gente vê no nosso dia a dia de relações e uma coisa... Desagregação. Uma coisa é clara, muitos casais, eu digo isso a partir da experiência pastoral, eu não aprendi nas bancas das universidades. Eu tenho 21 anos de padre, eu tenho aprendido dia após dia, na comunidade, na paróquia. Muitos casais, eles se separam, muitas famílias,
elas se desagregam por falta de maturidade humana. Não é um caso isolado, não. São vários casais. Às vezes tem até amor. Tem amor. É porque é tão interessante isso. Os casais, eles não entendem que na vida você tem fases em que o amor ele se manifesta de modo diferenciado durante o casamento. Quando você é recém-casado, o amor ele se manifesta de um modo. É um estilo, é um modo. Quando você vai ficando mais amadurecido, vem mais o companheirismo, vem o diálogo, se espera, né? Quando tem maturidade. Quando é idoso, o casamento ele é vivido de um outro modo. Você não pode querer viver o casamento como você é idoso, como você vivia quando você tinha seus 20, 25 anos, 30 anos. Mas a questão qual é? É que hoje as pessoas elas não sabem viver de modo processual a vida a dois, a caminhada e o mais importante, essa capacidade de renúncia. É impressionante. Quando isso serve não só para o casamento, mas é para tudo. Todas as relações. Todas as relações humanas. Profissionais, com o vizinho. Se você não for capaz de acordar determinadas coisas, você não consegue conviver. Isso é para tudo, é no trabalho, é na igreja, não é? Para a gente estar bem, muitas vezes você tem que renunciar a alguma coisa na paróquia. Né? Quando eu era padrezinho jovem, né? Eu era um pouco mais duro com as coisas, mas não disciplinador, tal. Mas a gente vai vendo com o tempo que o mundo não gira em torno das minhas vontades, nem da vontade só da igreja como instituição. O mundo é dinâmico. A igreja ela tem a missão de propor. Mas passou o tempo que a gente impunha aquilo que era. Não, a igreja diz isso e você, se não fizer. Não, acolha primeiro, proponha o evangelho e peça a Deus para que as pessoas se encantem com a proposta do evangelho. Porque ela, encantada com o evangelho, ela vai fazer a sua parte como seguidora de Jesus. Padre, e para a gente fazer essa conclusão, pensando para 2026, além de desejar o Hexa do Brasil, o que a gente pode desejar e esperar para o ano que vem? Eu penso, Marcelo, a gente tocou já no assunto, acho que paz, né? Basta não pedir paz. Eu acho que a gente tem vivido assim muitas situações, né? Vários sinais pipocando no Brasil, lá no Rio de Janeiro, aqui em Natal, algumas situações, né? Acho que pedir paz, né? Paz para a nossa vida, paz para as nossas famílias. Quando as pessoas vêm eu sabe muito bem que as pessoas sempre chegam perto da gente, padre, benção padre, né? Aí eu sempre digo isso. Deus te abençoe com paz e saúde. Eu acho assim. Quando a gente está em paz com a gente, Marcelo, a gente transmite paz. É algo muito natural. Muito espontâneo. Paz, você transmite paz. E quando você está com saúde, a não ser que você seja preguiçoso, mas se você tem saúde e você gosta de trabalhar, você corre atrás das coisas. Porque não tem coisa pior do que a falta de saúde. Eu já vivi, você mencionava no tempo da pandemia que eu vivi uma situação bem difícil, né? E isso foi público aqui no nosso estado, em outros lugares. Mas quando você está em paz consigo, você está com saúde, você corre atrás das coisas, você busca, você trabalha, você interage, você está assim sempre com o coração aberto também para levar as coisas boas para os outros. Então que o ano 2026, Marcelo, seja um ano de paz e saúde aqui para o nosso estado, nossas famílias. E mais uma vez, obrigado. A gente está concluindo, mas foi uma oportunidade muito boa. Espero que quem está nos acompanhando goste, né, desse momento, e estou também aberto para outras oportunidades. Obrigado mais uma vez, seja sempre muito bem-vindo aqui no podcast para tratar de outros temas, com certeza será sempre muito bem-vindo. Eu que agradeço, Marcelo. E a vocês que nos acompanharam durante todo o ano de 2025, meu sincero agradecimento. Como eu digo,
Curta, compartilha, vamos compartilhar boas informações, boas notícias com seu amigo, com a sua família e continue nos acompanhando em nosso canal no YouTube. Desejar um Feliz Natal e um feliz 2026, como disse o Padre Matias, com paz e saúde. Até lá. Tchau.